Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para a glória de Deus e pela sua infinita misericórdia, estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração, também estarmos orando pela sua vida. Creio que hoje é um motivo de louvar a Deus, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado, um dia na presença dEle, mais um dia que o Senhor nos dá, e esse é um motivo de alegria, esse é um motivo de nós celebrar, de nós adorar a Deus, glorificá-lo e exaltá-lo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Quero nesta manhã estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 a seguir. Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Vamos ler aqui o cântico de vitória. Nesta manhã eu quero falar aqui 7 motivos por que nós devemos celebrar a vitória. Amém? A Bíblia Sagrada diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vou repetir esse versículo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Versículo de número 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Nesta manhã, então, vamos falar aqui sobre 7 motivos porque devemos celebrar a vitória. Eu acredito que o povo crente é um povo que deve também ser um povo festivo, um povo que se alegra, um povo que celebra. Por quê? Porque nós somos um povo vitorioso. Alguém talvez imagina que somos perdedores. Talvez alguém olhe para você, imagine e até julga: esse daí é alguém que perdeu na vida. Pelo contrário, se você foi encontrado por Cristo, você aceitou a Jesus como Salvador, você não é um perdedor, você é mais do que vencedor. Porque assim a Bíblia está nos dizendo. Está nos falando e nos alertando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, dentro desse texto, a partir do versículo 31 até o 39, nós temos aqui uma pregação expositiva. Pregação esta que expõe os motivos pelo qual nós devemos celebrar. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos estar exaltando a Deus, celebrando, festejando, se alegrando, sendo gratos nesta manhã pelo fato de que somos vencedores. E quais são os motivos pelo qual devemos celebrar? Há pelo menos 7. E o primeiro deles é, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro motivo que devemos celebrar é que Deus é ao nosso favor. Deus é por nós. Nós temos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, todo-poderoso. Um Deus que está além da nossa capacidade mental de entender a grandeza e o tamanho dele. Esse Deus está ao nosso favor. Talvez você esteja preocupado nesta manhã, pensando em tantas coisas que estão acontecendo, pensando em tantos problemas que tem para resolver, pensando nos inimigos que cercam a tua vida. E eu digo para você, você tem um Deus que está ao seu lado. O Deus Todo-Poderoso está ao favor da igreja, está ao favor do povo, está ao favor do povo, quando eu digo aqui o povo de Deus, aqueles que buscam a sua face, aqueles que engrandecem o seu nome, que louvam o seu nome.
A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Deus está ao nosso favor. Quando eu digo que Deus está ao nosso favor e Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós notamos que Deus lá, quando estava com Israel não parava diante dos obstáculos, não parava diante dos inimigos. Se Deus era com Davi, Davi vencia o gigante tinha que cair por terra. Davi vencia ursos e leões, porque Deus era com ele. José, mesmo estando numa situação difícil, mesmo sendo levado como escravo para o Egito, a Bíblia diz que Deus era com José. Se Deus era com José, mesmo na cova, mesmo na prisão, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, você nota que Deus está sempre abençoando. Porque talvez a situação agora, você olha para ela e diga assim, meu Deus, está difícil, mas você verá a vitória. Você verá que você é mais do que vencedor, porque Deus está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus é maior que todas as coisas? Esse Deus tem mais poder do que todas as demais outras coisas? Então, por mais que se levante o inimigo, a batalha, a luta, o problema, a dificuldade, saiba que existe um Deus que é maior do que todas as coisas e está ao nosso favor. Deus está conosco. Tão certo que a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias. Mateus 28:20 estará conosco todos os dias. Independente se esse dia esteja chovendo, com sol, empregado, desempregado, doente, curado, enfim, todos os dias esse Deus estará conosco. Por isso o texto está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o primeiro motivo pelo qual você deve se alegrar. Celebrar. Nesta manhã, se alegre, coloca um sorriso no rosto, erga a cabeça, respira fundo nesse momento aí, começa a respirar fundo, começa a celebrar, começa a se alegrar. Por quê? Porque Deus é ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o primeiro motivo pelo qual devemos celebrar. Segundo motivo pelo qual devemos celebrar está aqui no versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Significa que nós devemos nos alegrar, por quê? Porque Deus deu o melhor que ele tinha. Pastor, e o que é o melhor que Deus tinha? O carro, uma casa, a minha vida? O melhor que Deus tinha para dar foi o seu filho. O melhor do céu, a melhor da glória. Ele se desfez da sua glória e habitou entre nós. Deus deu o melhor dele para nós, o seu filho. O texto está dizendo, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não nos dará também outras coisas? Quer dizer que o mais importante ele já deu. O mais importante você já tem, a presença do filho. O mais importante você já tem, o sacrifício feito na cruz do Calvário por você. Olha aqui para mim, meu irmão. Você acha que você vai viver a vida inteira nesta terra? Você acha mesmo que você vai viver sempre aqui nesta terra e você não vai precisar de Jesus para a eternidade? Você precisa de Jesus hoje, você precisa dele para o amanhã, você precisa dele para a eternidade. E Deus já proporcionou a salvação. Enviou o seu filho, João 3,16. Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então celebre nesta manhã. Por que você é mais que vencedor? Que motivos você tem para se alegrar? Você tem motivos para se alegrar porque você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador e ser livre da condenação. E se você já aceitou, então é motivo de celebrar, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Certo dia Jesus vai dizer para os discípulos assim: não se alegrem porque os demônios vos obedecem. Quando vocês oram, eles saem. Quando vocês oram, eles são expulsos. Não se alegrem por isso não, mas se alegrem sim antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Enfim, a maior alegria do crente deve ser a alegria da salvação. Por isso nós somos mais do que vencedores. Segundo motivo pelo qual você deve se alegrar nesta manhã, porque Deus já proporcionou salvação para mim e para você. Basta aceitar, basta confiar, basta se entregar a Ele, basta confessar os seus pecados para Ele, e o teu nome estará sendo escrito no livro da vida. E você pode se alegrar, você pode crer no amanhã. Ah, pastor, mas eu estou com medo da morte. E daí, se você morrer, você estará com Deus. E daí, se você sair dessa terra, você tem a garantia da vida eterna. Pior coisa e horrenda é uma pessoa que não tem certeza do amanhã. É uma pessoa que não tem certeza se ele partir desta terra, para onde vai a sua alma.
E graças a Deus que Jesus já proporcionou a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. O texto está dizendo: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós que aqui estamos nessa live nesta manhã, todos nós que fazemos parte desse mundo aqui. Ele entregou por todos, mas todos precisam também aceitar. E o texto ainda diz: antes o entregou por todos nós, como não nos dará todas as outras coisas? Significa que as demais coisas são consequências. Deus vai dando, Deus vai abençoando conforme você precisa, conforme você necessita. É assim que Deus trabalha. Então é motivo de você se alegrar nesta manhã. Terceiro motivo pelo qual você deve celebrar, se alegrar. Você deve celebrar porque a tua vitória já chegou. Terceiro motivo está no versículo número 33. Diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Significa que o terceiro motivo pelo qual nós devemos celebrar, igreja, é que a tua justificação, quem perdoa teus pecados, é Jesus. Então agora não existe mais acusação contra os escolhidos de Deus. Porque talvez quando você aceitou Jesus, alguém disse assim: ah, virou crente? Agora virou crente. Agora já, antigamente era pecador, antigamente andava fumando, bebendo, transgredindo, mentindo, nos bares, nos bailões por aí. Antigamente fazia tudo errado, agora pensa que virou crente e está tudo bem. Está tudo bem sim. Porque a Bíblia me aponta um homem chamado, o homem que escreveu esse texto aqui, sendo inspirado por Deus, chamado Paulo. Paulo era um dos maiores transgressores e pecadores do Novo Testamento. Paulo matou cristão, Paulo perseguiu a igreja. Paulo foi o maior perseguidor de crente, ele odiava crente, não gostava de crente, o apóstolo Paulo. E ele tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. E depois disso, Paulo vai ser transformado e se torna um dos homens mais proeminentes da Bíblia Sagrada. Um dos homens mais poderosos no sentido espiritual, abaixo de Cristo, dentro da Bíblia. Então Paulo é um homem muito usado por Deus, mas porém era pecador, transgressor, era perseguidor de cristão. Ele não gostava de crente. E aí agora o que você vai fazer? Você vai olhar para o passado de Paulo e vai falar assim: ah, mas esse daí era perseguidor? Você vai olhar para a vida do teu irmão e dizer assim: olha, esse daí era ladrão, esse roubava, esse mentia, esse enganava os outros, esse daí não pagava conta. E daí ele era. O que a Bíblia está dizendo agora é que você deve celebrar a vitória. Por quê? Porque o teu passado foi apagado. O teu passado foi lançado no mar do esquecimento. O texto está dizendo para nós aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então quem é teu vizinho para falar mal de você? Quem é os teus amigos para falar mal de você? Quem são as pessoas, até mesmo da tua casa, da tua família, para apontar o teu passado, sendo que Jesus já pagou o teu passado, pegou ele como que um papel e rasgou, me pegou em pedacinhos e lançou fora. É assim que Jesus fez com o meu passado e o teu passado. Ainda que o diabo se levante falando: ah, porque você fazia isso, porque você era uma pessoa assim e assim assim. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Senhor. É Ele que defende a tua causa. É Ele que hoje é o nosso advogado, porque a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. E Ele é Jesus Cristo, o justo, que hoje, por mais que você peque e erre, transgrida, você tem um advogado que vai lhe defender perante o Pai, que se chama Jesus. Hoje Ele é o nosso advogado, mas amanhã, no dia da morte, Ele será o juiz. Então celebre, se alegre, glorifica a Deus. Por quê? Porque você já foi justificado. Teu passado já foi apagado. O teu passado aos olhos de Deus já não existe mais. Há uma nova etapa. Há uma folha em branco a ser escrita a partir de agora. Há um passado negro que foi jogado fora, mas porém há uma nova história a ser escrita. Há uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem para ti. Então exalta a Deus nesta manhã, meu irmão. Há uma página em branco que está sendo escrita pela sua vida dia a dia. Amém? Por que celebrar a vitória? 7 motivos para celebrar a vitória. Porque o texto principal aqui diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Então, nós somos vitoriosos.
Mas quais são os 7 motivos dentro do texto? Primeiro, Deus é ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, Deus deu o melhor dele, deu o seu filho. Terceiro, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ele apaga nosso passado. Quarto motivo, versículo 34. Quem nos separará ou quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quarto motivo é que Jesus hoje, ele intercede pela minha e pela tua vida. E deixa eu lembrar você, sabe por que hoje você está de pé? Você ainda não caiu, você não se incumbiu, você ainda não saiu da igreja, não abandonou tudo? Porque existe um Jesus, irmãos, que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Por quê? Porque tem vezes que Deus poderia nos fulminar. Tem vezes que nós erramos tanto que Deus poderia não ter misericórdia. Mas Jesus intercede por mim e por você. Mais do que isso ainda. O diabo com as acusações aponta teu pecado, mas Jesus está lá intercedendo por mim e por você. Você sabia que até mesmo a Bíblia Sagrada nos mostra isso? Que você vai notar que o inimigo pede a vida de pessoas e Deus não permite. Está lá na Bíblia. Você vai notar isso. Uma passagem bíblica que Jesus conta e disse assim: ainda esta noite pedirão a tua alma. Significa que a tua alma muitas vezes é pedida, mas o Senhor intercede por você. Intercede por quê? Porque tem alguém também orando pela tua vida. Eu estou falando de alguém que não é crente. Por quê? Porque tem vezes que o inimigo quer matar, quer roubar e quer destruir, mas tem alguém orando por você. O próprio Cristo está intercedendo por você. Porque Deus tem planos, Deus tem projetos na tua vida. Deus deseja que você seja salvo. É por isso que tem tantos livramentos. É por isso que tem tantas vezes Deus já fechou a sepultura. Porque se você morrer sem salvação, para onde vai a sua alma? Eu nem ia falar nada disso aqui, mas estou entrando aqui porque o Espírito Santo está tocando. Para onde ia a tua alma se não fosse a misericórdia de Deus? Mas o versículo aqui de número 34 diz assim, que ele intercede por nós. Significa que hoje Jesus é o intercessor, aquele que está intercedendo pela igreja. A igreja só está de pé, a igreja só caminha, só triunfa, só é vitoriosa porque Jesus é o nosso intercessor. Você só está vivo agora e o inimigo não fulminou a tua vida porque Jesus intercede por você. Sabe aquele dia que você não consegue nem orar, não consegue nem se levantar? É Jesus velando pela tua alma. Agora, o quinto motivo pelo qual você deve celebrar a vitória. A Bíblia Sagrada diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Significa aqui que o amor dele é maior do que todos os outros obstáculos. Então o quinto motivo pelo qual você deve celebrar, se alegrar da tua vitória, é que o amor dele é maior do que todas as dificuldades. O amor que ele tem por você é maior do que todos os problemas que você tem. O amor que ele tem por você é maravilhoso, é tremendo, é grande. Não se compara com tribulação, não se compara com angústia, não se compara com perseguição, não se compara com fome, com nudez, com perigo, com espada. Porque o amor dele é muito maior que isso. Você está passando por tribulação? Está passando por luta? A Bíblia diz em Atos 14, 22 que por muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus, mas o amor dele é maior do que as tribulações. Você está passando por angústia? A Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. Deus é o nosso refúgio, socorro presente na angústia, ou seja, Deus te livra da angústia porque o amor dele é maior. Ah, você está sendo perseguido e tem medo da perseguição? Mateus capítulo 5, a Bíblia vai falar para nós lá, versículo 16 a seguir, dizendo, bem-aventurado vós que sois perseguidos, porque assim foram com os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, não liga para isso não, irmãos. Já perseguiram muito a igreja lá atrás, já perseguiram muitos profetas, já perseguiram muito homens de Deus. Então, o amor de Deus é maior do que a perseguição. O amor dele é maior do que aquilo que falam de você.
O amor dele é maior do que aquilo que ficam tentando atingir a tua vida. Se levantando contra teu ministério, se levantando contra a tua casa, se levantando contra a tua família. O amor dele é maior do que a perseguição. É maior do que a fome. Porque maior do que a fome, irmãos. Aqui o sentido fome fala de muitas vezes você passar por uma certa necessidade, e aqui até jejum que Paulo está comentando. Mas o amor dele é maior do que tudo isso. Porque por mais dificuldade que você tenha momentaneamente, o amor de Deus está sobre a sua vida. Deus permite certas coisas para que você seja provado, mas lá na frente Deus vai te dar vitória. Lembra de José? Lembra de Davi? Lembra do próprio Cristo? Lembra de Paulo? Enfim, eu poderia citar tantos para você aqui, que momentaneamente passaram pela prova, mas depois foram abençoados poderosamente. Agora, presta atenção. Você deve celebrar porque o amor dele é maior do que os obstáculos. Maior do que a perseguição, maior do que a fome, maior do que a nudez, maior do que a espada, ou seja, as lutas, os problemas. O amor dele é maior. O amor está acima de tudo isso. Pastor, mas eu estou desempregado, mas ele te ama mesmo assim. Pastor, mas eu estou doente, mas ele te ama mesmo assim. Pastor, mas eu estou com problemas no meu casamento e mesmo assim ele te ama. Pastor, eu estou com dificuldade com os meus filhos. Deus te ama. Pastor, meu filho está fora da igreja, não está na igreja. Sim, mas Deus continua te amando. Deus continua guardando ele pela tua vida também. Pastor, mas eu estou enfrentando um grande problema financeiro que o senhor não tem ideia. Mas mesmo assim o amor dele é maior. O amor dele está sobre a sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos conciliar o amor dele com a dificuldade que nós estamos enfrentando. Não conseguimos conciliar a nossa luta com o amor de Deus. O amor dele é maior do que as lutas. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, enfim, nada disso pode separar esse amor. Porque o amor dele é muito maior. Coisas materiais vêm e vão, mas o amor permanece. As coisas passam, mas o amor dele permanece. O amor dele não para, ele vai amar até o fim. E deixa eu falar aqui para você nessa live, nesta manhã. Jesus te ama verdadeiramente. O amor de Jesus não é interesseiro. Jesus não ama você por aquilo que você tem, até porque o que você tem é tudo dele, tá bom? Tudo que você pensa que tem é tudo dele. Ele é dono de todas as coisas. Porque tudo que você tem vai ficar. E vai ficar na mão de alguém. Por quê? Porque é tudo de Deus. É o que Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que o amor de Deus era maior do que todas as outras coisas. Então glorifica, porque o diabo está louco para fazer com que você murmure, para que você reclame, para que você comece a blasfemar contra Deus. E você tem motivos hoje para celebrar. Quinto motivo para celebrar: o amor dele é maior do que todos os obstáculos. O amor dele é maior do que todas as outras dificuldades que você enfrenta. A palavra de hoje é 7 motivos porque eu devo celebrar a vitória. Primeiro, Deus é ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, Deus deu o seu Filho. Está aqui no versículo 32. Versículo 33. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos justifica. Ou seja, o teu passado foi perdoado. Ele nos justificou. Terceiro motivo, quarto motivo, Ele intercede por nós, pecadores. Ele é o teu advogado, Ele é o teu Senhor. Quinto motivo, o amor dele é maior do que os obstáculos. O amor dele é maior do que todos os obstáculos. E agora o sexto motivo pelo qual você deve celebrar a vitória. Sexto motivo, está no versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O que significa esse versículo? Paulo está falando aqui que todos os dias nós somos como uma ovelha que é levada para o matadouro. Como assim? Todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos, para os desejos e instintos carnais que existem dentro do nosso coração. Todos os dias nós precisamos pegar esses pecados, esses desejos malignos que vêm no coração e sacrificá-los, matá-los. Morrer o velho homem, a velha mulher que existe dentro de você, todos os dias, em
prol do amor que você tem por Deus. Então, como que Deus prova o amor dele muitas vezes conosco? Ele deu o seu filho. E o que você precisa fazer agora? Você renuncia. Você renuncia a todos esses desejos, todos esses pecados que passam no teu coração, na tua mente, essas vontades malignas que às vezes nem você se conhece. Porque você fica dizendo, meu Deus, o que está passando na minha cabeça? E você repreende isso. Você mortifica isso. E aí o que acontece? Você mortifica isso, você leva todos os dias. Todos os dias somos como ovelhas levadas ao matador. Significa que todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos e ressuscitar para Deus. É todo dia, meu irmão. Não pense porque você aceitou Jesus agora, teus pecados vão acabar, não vai ter mais vontade de pecar, não vai ter mais vontade de fazer coisa errada, não vai mais surgir desejos malignos no teu coração. Todo dia. Todo dia, só que você todo dia vai levando isso à morte. Todo dia você mata. Todo dia você leva ao matadouro. E um dos motivos aqui de você celebrar a vitória é porque todos os dias você está morrendo para Cristo e ressuscitando novamente. Todos os dias você está vivendo. Todos os dias você mortifica o velho homem, mas ressuscita numa nova criatura, numa nova pessoa. Então a partir de hoje, nesta quarta-feira, eu posso dizer, eu sou um novo William, hoje já. Ah, mas ontem errou, ontem falou que não devia, ontem fez talvez alguma coisa. Isso eu digo de nós todos. Mas hoje estou morrendo, o velho homem mais uma vez, e mais uma vez ressuscitando para Cristo, celebrando a vitória. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida é uma vida de novidade. Graças a Deus. Isso é cristianismo. Todos os dias uma experiência com Deus. Ah, pastor, mas é todo dia batalha, luta. Todo dia tem batalha e luta, mas todo dia tem vitória também. E como disse no texto, você tem 7 motivos para celebrar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já fez o melhor por você. Ele deu o seu filho na cruz do Calvário. Já se sacrificou por você, já ressuscitou. Agora que preste atenção. O último motivo pelo qual você deve celebrar a vitória. E o mais importante deles. O 7º é o mais importante de todos. Por que mais importante? Porque aqui o versículo do número 38 diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Significa que nem a morte pode te separar desse amor que Ele tem por você. Pastor, e se eu morrer hoje? Se você morrer hoje, nem isso te separa do amor de Deus, porque você já estará na presença dele. Nem a morte, meu irmão, pode separar um crente fiel de Deus e Deus do crente fiel. Por isso que no velório de uma pessoa que serve a Deus, não é motivo de tanta tristeza, porque acredita que já está no Senhor. Então nem a morte pode nos separar. Talvez há muita tristeza no velório, há muita tristeza na hora que a pessoa morre, mas quem morreu em Cristo está no céu, está na presença do Pai, e na presença do Pai há abundância de alegria, até a tristeza salta de alegria. E esse motivo aqui, essa é a maior vitória do crente, vencer a morte, porque nem a morte pode separar. Você sabia que a morte é o último inimigo? E vencendo o último inimigo, agora já não tem mais nenhum. Mais do que vencedores em Cristo Jesus, enfim, já está na presença de Deus. E todos nós que estamos aqui servimos a Jesus. Irmãos, nós servimos a Jesus não só para esta terra, nós servimos para a eternidade. Esse é o motivo de nós celebrar, porque quando chegar o final dos nossos dias nessa terra, e o meu desejo é que você viva muitos e muitos e muitos anos nessa terra, mas o dia em que chegar teu fim aqui, você precisa estar na presença de Deus, porque nem a morte vai te separar, nem a morte e nem a vida, nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura que apareça por aí.
nenhum homem, nenhum governo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.